boa tarde. Vou-vos ler um conto da minha autoria, escrito muito recentemente, e que se chama Perdida nas Tuas Páginas, mas antes disso queria partilhar convosco que eu tenho um prazer enorme, de facto, em escrever contos e crónicas, sobretudo, mas o meu género literário preferido é a poesia. Eu escrevo quase diariamente, portanto, um poema ou dois por dia. Então vou passar a ler-vos este conto e que se chama Perdida nas Tuas Páginas. Não é apenas o teu cheiro que me prende, o toque, as palavras aladas, os impulsos que me provocas, amarram-me. Por causa de ti, desconheço a solidão. Diante de um mundo inóspito, na tua companhia, não há tristeza que me assole. És o meu tugúrio. Naquela manhã, percebi que eras mais do que um mero livro. Acordei para outro dia vazio de memórias numa casa desconhecida. Tinha-te à minha cabeceira. Diziam-me que perdera a memória num acidente de viação e, após 2 meses em coma, regressara. Não fosse a tua companhia, livro, já teria desaparecido. Contigo ri, chorei, tolerei o que não era para tolerar e até odiei. A ler-te esquecia-me de tudo, de mim, nem do meu nome me lembrava. Chamavam-me Joana. Decrépita, transportei para ti pensamentos prementes, que deambulavam no meu interior. Caso pudesses pensar, estarias tantas vezes triste e alegre como eu. Cogitava quando olhava para ti e corria às páginas sedenta das tuas histórias. Contava-te o que sentia. Eram conversas silentes, mas muito enriquecedoras. Contigo angustiava-me. Não me importava se não saísse de casa. Sem perceber porquê, irritava a minha mãe com isso. Acorda, Joana, passas a vida na cama e a ler. O que fazes da vida? Despertava com os seus gritos histéricos e inúmeras vezes ela puxava-me com força, obrigando-me a levantar. Mas nessa manhã tudo foi diferente. Mal abri os olhos, percebi na minha mãe a fúria estampada no rosto. Sempre teve dificuldade em compreender a minha paixão pelos livros, pensando que isso me afastava da realidade. E, desde o acidente, achava-me indolente. Os seus modos, estudos, deixavam perceber a pouca paciência que tinha para mim. Não compreendia, nem se dava o trabalho de saber como estava. Desculpa, mãe, murmurei ensimismada, esfregando os olhos, no fundo, um pouco revoltada por chamá-lo de alguém que a minha memória não deixava lembrar. Mas que mulher era aquela, tão ríspida e sensível? Irritada sobremaneira, soltou um suspiro, mas resignada saiu do quarto, batendo com a porta. Nessa altura, mal sabia que o meu amigo livro detinha as respostas às minhas perguntas angustiantes. Era mais do que uma simples obra, era a porta para a verdade. Quando regressei a casa, ao quarto insípido, lembro-me de te ver na mesinha de cabeceira. O meu impulso foi ler-te sem parar. Era como se alguém me impelisse para o fazer. Estava praticamente no fim, quando encontrei uma mecha de cabelo no teu interior. Os fios castanhos e grossos, bem apertados numa corda fina, acenderam em mim um turbilhão de emoções. Parecia esquecida no meio das páginas, mas puseram-me a par de um passado pernicioso. Lembranças perdidas surgiam-me em flashes, pedacinhos de momentos que me tocavam como pedradas na cabeça, perfeitos vitupérios. Não entendi nada do que estava a acontecer. Era como se a névoa que pairava sobre mim revelasse com nitidez os contornos de um passado velado. Fechei os olhos, permitindo que as recordações fluíssem, livres. Entre a dor e a angústia, rostos familiares e acontecimentos trágicos assomaram como um relâmpago, desaparecendo num ápice. Agarrei-me à memória com todas as minhas forças. Chamavam-me Ana. Mas por que me chamavam Joana? O silêncio do quarto tornara-se sufocante e as tuas páginas inquisidoras, no meio do turvelinho de lembranças, os nomes dançavam como flechas de dúvidas. Ana, Joana... A mente resistia ao desbloqueio e as imagens cruas ecoavam como gritos lancinantes no tempo. Cada lembrança era um golpe, uma ferida aberta na minha alma. Recusava admitir tudo o que fora ou o que fizera. Não percebi de onde vinham tais reminiscências aterradoras. Presa num labirinto, decidi enterrar o passado. O presente não estava muito melhor, mas era mais reconfortante e menos denunciador. Com lágrimas nos olhos, segurei a mecha de cabelo, o elo entre o passado e o presente, e com ardil voltei a guardar o meu segredo entre as páginas, nas tuas páginas.